Amados, você é o que você pensa. Nós vamos começar essa reflexão hoje aqui, partindo dessa frase. Tudo que você pensa é o que você é. Os seus processos mentais, os seus processos dos seus pensamentos, é tudo que você é. Toda essa produção de pensamentos e essa fábrica, você tem uma fábrica dentro de você de produzir pensamentos. E a soma dos seus pensamentos é o produto final, que é você. E não há como nós negar o que somos. Somos o que pensamos. O exterior é apenas o produto final. É o produto final de tudo que você fabricou dentro do seu ser. E a Bíblia, em vários capítulos e versículos, ela nos direciona em o que pensar. Se você pegar o livro de Filipenses, lá no capítulo 4, ele vai nos direcionar no que nós devemos pensar. E muitas vezes nós nos pegamos, uns e outros, eu mesmo me incluo nesses, nessa produção de pensamentos. E o processo do Evangelho é um processo de mudança de mente, de mudança de pensamento. Porque esse texto que nós vamos ler aqui, ele fala muito do que o pensamento é capaz de produzir. Porque você não é o seu ser exterior, você é o que você pensa. E baseado nisso, o mundo inteiro é feito de pessoas que têm pensamentos e pensam. Se você analisar, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de pessoas pensando. 7 bilhões de mundos diferentes. Cada pensamento é um mundo. E você sabe, olhando, por exemplo, a mídia hoje, ou a atualidade, ou o passado, ou as fases da história, ou você que é mais estudioso, estudou história e sabe tudo que aconteceu na humanidade, tudo foi produto dos pensamentos. E geralmente, na maioria das vezes, quando nós temos pensamentos que não são muito agradáveis, ou são pensamentos do mal, a gente pensa que é o diabo que produziu aquele pensamento. Como eu já ensinei aqui, o diabo é um espírito, ele é um espírito exterior, ele não é um espírito interior a você. O diabo, ele é sugestionador. Mas você já parou para analisar a fonte dos seus pensamentos? Tem um texto na Bíblia que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda o seu pensamento. Porque é dele que procedem as saídas da vida. Se você disser que o coração, esse ser, essa bomba de sangue aqui, é o que produz o que você pensa, não é. Na verdade, ali está falando de algo inteligente. Então, de tudo que se deve guardar, você deve guardar o que você pensa. Porque é daí que produz toda a vida. E eu vou além. Não está no texto. Mas é da onde produz a morte. Assim como está nesse texto que você vai ler agora comigo. Que diz assim, Jeremias, capítulo 6, versículo 19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Que mal é este?
o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Ouve, trarei um mal sobre o povo, e o mal é o fruto do seu pensamento. Você já fez uma autoanálise do que você pensa? Você já ouviu os seus pensamentos? Você já parou para ouvir os seus pensamentos? O que você pensa de fato? Ou você apenas é aquela produção instantânea de pensamentos? E você pensa e logo fala. Não é como o filósofo falou lá, né? Se penso, logo existo. Realmente você existe no seu pensar. Ele tinha razão. Você existe no seu pensar. Você é o seu pensar. E eu trago essa reflexão aqui para que nós possamos identificar quais os pensamentos que estão sendo produzidos no nosso ser. De tudo que se deve guardar, guarde esses seus pensamentos, que é daí que estão os caminhos da vida. Se você não guardar os caminhos da vida através dos seus pensamentos, você terá um mal sobre você, que é o fruto do seu próprio pensar. Tudo que você pensa é. Você jamais poderá fugir do que você é. Você jamais poderá fugir do seu próprio pensamento. Por isso que eu disse, em que pensar? Em que eu vou pensar então? Quais as produções da minha mente que eu vou trabalhar? Quais os processos mentais que eu vou trabalhar para que eu não pense mais aquilo que trará o mal sobre mim? Porque o que você pensa, ou ele traz vida ou ele traz morte. Ou ele traz vida ou ele traz o mal. Geralmente nós projetamos o mal até para o próximo que está conosco. Geralmente o mal, ele é projetado, eu digo o mal dos nossos pensamentos é projetado dentro dos relacionamentos. Você é o seu pensar. Enquanto eu estou falando aqui, você está pensando. E talvez você já esteja identificando os maus da sua própria existência. Você já percebeu que a sua existência, ela é má ou boa por causa do processo mental que você tem. Por causa do processo mental que você continua construindo. Tem um texto de Paulo, que Paulo fala que você não deve se entregar à sua própria disposição mental. Você não pode se entregar aos seus pensamentos reprováveis. Tudo está na sua mente. Eu não estou falando de positivismo, nem de poder da mente. Eu estou falando de um ser inteligente que sou eu e que é você. Um ser inteligente que pensa. Mas esse ser inteligente pensa com que categorias? Quais as categorias dentro da sua mente que produzem os seus pensamentos? Você tem na sua mente as categorias do Evangelho, do poder de Deus de transformação,
da renovação da mente, do poder que te transforma, do poder que te muda de dentro para fora, que te faz mudar a maneira que você olha as pessoas, a maneira que você se relaciona com as pessoas. De forma alguma podemos negar de que o mal que eu vivo foi produzido em mim mesmo. Não podemos negar que o mal que nós vivemos está produzido em nós. Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, versículo 15: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o realizá-lo, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Reside na minha forma de pensar. O outro texto de Jeremias diz que eu trarei um mal sobre a terra. Fique atento, ouça a terra. A gente sempre que pensa que vai vir um mal de fora e vai nos atingir. Queridos, entenda, todo o mal que te atinge foi produzido na sua mente. Foi produzido nos seus processos mentais. No desenvolvimento do seu processo mental. Porque o mal, ele já reside em nós, como disse o texto. É no seu processo mental, no meu processo mental, em que é produzido o mal. E o mal que nos atinge foi produzido no nosso pensamento. Como é que o mal entrou na terra? Como é que o homem discerniu o bem e o mal? Quando ele desobedeceu e deixou que dentro dele a comida do conhecimento do bem e do mal fizesse parte de sua existência. O homem não comeu da árvore da vida. Preferiu comer do conhecimento do bem e do mal. E é isso aí que fazem os processos mentais hoje na nossa mente. Tanto o bem quanto o mal existe em você. Mas há um processo chamado livre-arbítrio, em que você pode produzir o bem através dos seus pensamentos. Mas há um processo também dentro do seu livre-arbítrio, que dentro dos seus pensamentos você pode produzir o mal. Tem muita gente que ela já é má na parte exterior. Outros você percebe que eles não são maus, mas na subjetividade eles também são maus. Em relação a Deus, não muda nada. Tanto você sendo mal no seu interior ou mal no seu exterior, não muda nada diante de Deus. Você é mal da mesma forma. Talvez você não tenha agredido nenhuma pessoa, não tenha matado nenhuma pessoa, não tenha feito mal a ninguém exteriormente. Mas talvez você já tenha desejado matar.
Talvez você já tenha desejado acabar com o outro. Talvez você já matou alguém no seu coração. Você já destruiu o outro ser humano na produção dos seus próprios pensamentos. E quando você aceita esse processo mental maligno, ou pelo fato de que o mal já reside em você, ou pelo fato do sugestionamento do diabo, do maligno, das trevas, e você, por livre escolha, em letras grandes, eu estou dizendo, por livre escolha você aceita esse processo dentro de você, decidindo o bem que o Evangelho tem, decidindo pelo bem que o Evangelho tem, porque aqui o texto diz assim: ouve, ó terra, esse que traria o mal sobre este povo, é o próprio fruto dos seus pensamentos, dos seus processos mentais, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Rejeitaram a palavra do Evangelho. Rejeitaram a palavra de Cristo. Então, o processo mental é o pior possível. Porque aí você vai seguir qual parâmetro? Você não terá parâmetros para seguir. Por exemplo, quando Paulo entra lá em Filipenses capítulo 4, ele diz: então o que eu vou pensar? Tudo que é justo? Tudo que é agradável? Tudo que é de boa fama? Se há algum mérito, algum louvor nisso, que isso ocupe o seu processo mental. Então é uma escolha. É uma escolha no que você vai pensar. E o que você vai pensar será você. Você não é isso que parece ser, você é o que você pensa. Porque o que você pensa está sempre com você. Você não pode fugir disso. Para onde me ausentarei do teu espírito, disse o salmista. Para onde eu me esconderei da tua face? Se subo nos altos montes, se subo nos altos montes, se desço lá no mais profundo abismo, até ali o Senhor há de me contemplar, de me enxergar. Não existe nada coberto diante dos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então Deus conhece o nosso pensar. Deus conhece o que nós pensamos. Quais são os seus processos mentais? Qual o mal que vem sobre nós? Você sabe o mal que vem sobre nós? É o fruto do que eu penso. É no pensamento, amados, que reside todo o mal do mundo. É no pensamento. Quantas guerras já tivemos? 2 mundiais, né? E outras mais. Tem uma guerra atual aí que está matando a quantidade incrível de inocentes. Você acha que está sendo produzido aonde esse mal? Eis que trarei um mal sobre a terra, o fruto dos vossos pensamentos. É o fruto de alguém que está pensando. Desde o Éden até o dia de hoje, todo o mal que você vê é fruto do pensamento humano. E é o mesmo mal que o destrói. É o mesmo mal. Pensamento que faz mal, pensamento que odeia, pensamento amargurado, pensamento cobiçoso, pensamento materialista, pensamento interesseiro, desumanizado, negativo, autodestrutivo. Pensa, gente. Pensamento complexado,
Um pensamento que se auto-boicota. Todo o seu mal está produzido aí, nesse tipo de pensamento. É nesse tipo de pensamento. Todo mal habita em mim e não fora de mim. Como disse Paulo, consinto que a lei é boa, mas olhando para a lei eu vejo que o mal está permanentemente em mim, porque eu não faço o que quero. Eu só faço o que não quero. E o que quero fazer eu não faço. Então eu consinto que o mal existe em mim, e esse mal está na sua forma de pensar. Tenha temor do seu pensamento. Faça uma autoanálise. Pare para pensar. Escute, parece uma redundância. Pare para pensar. E para ouvir o que você pensa a respeito de tudo. O que você pensa em relação ao outro. O que você pensa em relação a você. O que você pensa em relação à ordem das coisas. Talvez é aí que você possa identificar o mal que está acontecendo com você. Porque quando você tem um pensamento transformado pela palavra do Evangelho, você se liberta do mal que o seu próprio pensamento possa trazer para você. Marcos 7, 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre. Versículo 20. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração, do que ele pensa, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do homem, vêm do pensamento do homem, e é o que contamina o homem, e é o que traz o mal para dentro do homem. Porque alguém que tem esse tipo de pensamento, ele só pode viver debaixo de um mal sobre a vida dele. Não há como ele dizer que está bem se ele é um homicida. E eu só não digo um homicida de fato, mas aquele homicida que João falou, que aquele que odiar o seu irmão já é homicida. Quanto mais, de fato, a pessoa, pelas vias de fato, assassinar o seu irmão. Mas uma coisa não é diferente da outra. Porque tudo procede de um coração, e todos esses males caem sobre o homem. E hoje eu ouvi uma frase, que ela disse: a lei do retorno é infalível. Guarde isso. A lei do retorno é infalível, ela virá. Tudo que você fizer será feito para você. Vai retornar, porque a roda está girando. Lança teu pão sob as águas, depois de muitos dias você achará.
Qual o pão que você está lançando sobre as águas? É um pão de dores? Ou é um pão de misericórdia? É um pão de graça, um pão de amor? Qualquer pão que você lançar, depois de muito dia você vai achar. Se for misericórdia, você alcançará misericórdia. Se for graça, as pessoas serão graciosas com você. Mas se for um pão de dores, haverá dor sobre a sua vida. Isso é uma lei inevitável. Não se engane, disse Paulo em Gálatas, tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Se ele semear para a vida, para o espírito, ele colhe vida. Se ele semear para a morte, semear para a carne, ele vai colher corrupção em si mesmo. Não há pensamento mau que produza coisa boa. Não há pensamento bom que produza coisa má. Não há árvore má que dê bom fruto, nem árvore boa que dê fruto mau. Isso tudo está em você. Isso tudo está na sua mente. Quais são os seus processos mentais? Quais são as suas produções? Eu confesso para vocês, eu estou impactado com o que eu estou falando. Eu estou com muito temor do que estou falando. Quais são os meus processos mentais? Quais são os seus processos mentais? Processos do bem? Ou processos do mal? O que contamina o homem é o que sai do seu coração, que é fruto dos seus pensamentos. O que eu penso produz todas as idiotices da sua vida. Tudo que é mal na sua vida é o que você pensa. Quando você dá lugar ao que você é nos seus pensamentos, você começa a se entregar à sua própria disposição mental, como disse Paulo. Como Paulo diz, não ande na vaidade dos vossos próprios pensamentos, os caprichos das suas doideiras, suas obsessões mentais, suas idolatrias mentais. Seus salvadores mentais que você cria em cada circunstância que você vive. Porque você é um processo de pensar. Fruto de um pensamento próprio. Olha só, uma pessoa vingativa, amargurada, invejosa, inferiorizada, recalcada, uma pessoa apegada ao materialismo. Se uma pessoa que vive por montantes e por números e não por uma essência, e por equações que ela faz na sua vida, mas não é uma essência de vida. Porque o Evangelho, irmãos, ele é a essência de vida. O Evangelho tem que mudar a nossa mente. O Evangelho não tem que mudar, nos trazer caprichos, obsessões. O Evangelho tem que mudar a nossa disposição de mente. Você pode fazer uma análise em relação ao seu relacionamento, a partir da sua casa, com todos os elos de relacionamento que você tem. Quais são as suas disposições mentais nesse sentido? É aí que nós devemos saber que pensamento nós temos. A gente vive no pensamento do outro. Não, mas fulano pensa assim. Gente, são 7 bilhões no mundo. Você vai ligar para o pensamento do outro? Ele tem a disposição mental dele. Eu tenho a minha disposição mental. Você tem a sua disposição mental. Geralmente nós
não aceitamos o outro, porque o outro pensa diferente e vai pensar sempre. Porque ele é um mundo diferente em relação a Deus, em relação a tudo. Ele tem o seu processo mental, ela tem o seu processo mental, e você trate de resolver o seu processo, andar no processo de transformação de mente em que você está inserido. Todos esses tipos de pensamento produzem mal. Olha, interessante que os nossos pensamentos isso de fato é naqueles que estão mais próximos de você. Você não precisa falar nada, mas o seu pensamento, ele tem uma vibração positiva ou negativa no outro. Porque a pessoa que está mais próxima de você, ela sabe como você pensa. E aquilo já produz talvez uma reserva em relação a ele. Pá, entrou esse cara aqui agora, meu Deus do céu. É assim ou não é? Pá, entrou essa mulher, meu Deus do céu, essa mulher. Essa mulher. É como eu queria socar ela e jogar ela para fora daqui. Só a mente, né? Então, os nossos próprios pensamentos às vezes causam repulsa no outro. Por que um casal dá certo? É porque os seus pensamentos, eles não causam repulsa um no outro. O texto diz para não andar segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas o que pensar? No que é justo, no que é puro, no que é agradável, no que é amável, no que é de boa fama. O que pensamos gera insegurança nos outros. Não há nada mais revolucionário que um pensamento. Porque as grandes revoluções vieram de homens que pensavam. Tanto para o bem, tanto para o mal. Nós estamos cheios disso. Nossa mente produz muito. Por exemplo, uma metralhadora que atira, ela não atira sem um dedo no gatilho, gente. Tem uma mente que pensou para atirar. Tudo é produzido no pensamento. Quem é que abriu o compartimento daquele avião que derrubou aquela bomba atômica no Japão? Quem é que dirigiu o avião? Quem é que deu a ordem para lá? São tudo mentes pensantes. Eis que eu enviarei um mal sobre vós. Atente, ó terra. Enviarei um mal sobre vós. E o mal que eu enviarei é o fruto dos vossos pensamentos. E eu pergunto, o que você está pensando? Tudo é produzido em você. O maior poder que há na fé, o maior poder que há na fé é o livre-arbítrio. Você decide ser alguma coisa na fé. Você decide caminhar na fé. Porque sem livre-arbítrio nada muda em nenhum lugar. O preço mais alto para o Criador foi colocar em você a capacidade de querer o bem e querer o mal. Colocou dentro de você a capacidade de decidir comer da árvore da vida ou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Em Adão todos caímos.
Em Adão, todos nós fomos tomados pelo mal. Mas graças a Deus que em Cristo nós somos vivificados. Em Cristo nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em Cristo nós somos vivificados. Em que pensar? Se você pensar bem, positivamente, amorosamente, com justiça, com verdade, com equidade, com equilíbrio, sem inveja, mas com altruísmo, com graça que liberta, você será uma pessoa do bem. Por outro lado, pensamentos tipo esses que eu já citei aqui, do mal, eles produzem os piores cânceres, que são a origem da raiva, da amargura, da falta de amor, da falta de perdão, do apego ao desamparo, do apego às sofrências. É isso que produz esse mal chamado câncer. Pode analisar a vida pregressa de uma pessoa que sofreu câncer. Com certeza essa pessoa tinha uma tendência do pensamento em relação ao mal. Não digo mal como um fato, mas era uma pessoa que sofria nos seus pensamentos, com raiva, com amargura, coisas que a pessoa não procura tratar. Faça uma análise. Por que essas doenças vêm? Essas doenças psicossomáticas? Porque é o mal do pensamento. Por isso que o Evangelho nos chama para a mudança de mente. Transformação da mente pela palavra do Evangelho. Por isso estamos aqui. Mas é um processo. É um processo. É algo trabalhado. Por isso você, dentro dos processos mentais, você precisa podar os seus processos mentais. A gente acha muito fácil olhar para o outro, mas ele tem que mudar. Ele não tem que mudar nada, é você mesmo que tem que mudar. E mudar seus pensamentos, porque a palavra está sendo dada. A palavra do Evangelho é isso. Eu tenho que ter uma disposição mental de acordo com o Evangelho. Não é uma disposição mental de acordo com a inutilidade dos pensamentos maus que passam na nossa mente todo dia. É que a gente nem para analisar o que estamos pensando. O mal reside em mim. Eu sou os meus pensamentos. Se você tem raiva, é o que você é. Você tem inveja, possessividade, ganância, cobiça. O seu conteúdo é o que você pensa. Você é o que você pensa. Você é pensamento, dia e noite. Até nos sonhos você é pensamento. O que pensamos altera o outro, com o bem ou com o mal. Você tem a capacidade, pelo seu pensar, de alterar comportamentos nos seus relacionamentos. Por que eu só vivo essa malignidade? Claro, você só pensa mal. Por que eu só vivo bondade? Porque eu só penso bem? Eu não olho para o outro porque eu não fui com a cara dele ou com a cara dela? E já começo a pensar mal dela ou dele. Tudo decorre do pensamento. Mas como é que eu mudo?
Mude o pensamento, trocando sua maneira de refletir em relação às coisas. Aí você tem que entrar no Evangelho. Você não tem que entrar numa igreja. Você tem que ser do Evangelho. Você tem que ser o que o Evangelho é. Troque a sua reflexão, troque a sua interpretação das coisas. Troque a amargura por gratidão. Troque a inveja por altruísmo. Troque o materialismo por generosidade. Troque a cobiça pelo compartilhar. Troque a vingança pelo perdão e por uma vida mais positiva. Ame seu inimigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E você amontoará brasas na sua cabeça. Ah, eu não gosto dela, mas vou comprar uma camisa, um vestido bem bonito, uma joia, um sapato, um negócio de sapato, né? E vou levar lá para ela. Pã, você não gosta. Você vai se quebrar a si mesmo e vai quebrar o coração dela. Trate o mal com generosidade. Troque seus processos. Ame seu inimigo. Gente, amar o inimigo é uma decisão do pensamento, não é um sentimento. Assim como o perdão é decisão e não esperar que a pessoa mude. Não. Perdão tem a ver com o perdão de Cristo sobre você. Você foi perdoado em Cristo, perdoe todo mundo logo. A palavra perdão vem de perda. Quem perdoa sempre perde. Escute isso. Quem vai perdoar? Ah, eu tenho que perdoar fulano. Ah, fulano me deve. Perdoa. Você vai perder. Mas você não vai ter que matar ele. Porque quem não perdoa cobra a dívida. E quantos vocês já viram ser morto por não pagar a dívida? Quem não perdoa cobra a dívida. Por que eu tenho que perdoar então? Porque eu fui alcançado pelo perdão do Evangelho. Mas fulano tem que mudar, mas tem que acontecer isso para que eu perdoe. Não tem que acontecer nada, tem que você decidir perdoar porque você foi perdoado. Perdoe todos, 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 todos. Você sabe que tem que perdoar todos. E você não tem que oprimir por causa do perdão. Você não tem que oprimir ninguém. Você tem que ter uma disposição mental. É um pensamento de você, eu vou perdoar. Isso é produzido em você, livre-arbítrio. Por isso que a coisa mais difícil para Deus em você é mexer na sua capacidade de decisão, porque Ele não vai decidir. É você. Uma pessoa que pensa mal é doente, amaldiçoado, escravizado. Você é refém dos seus pensamentos. Pensa. Tudo que você pensa, você é refém. Muitas vezes a forma de você pensar vem das suas relações. Você vai muito no pensamento do outro. Gente, você é um ser único. Você tem que ter o discernimento do bem e do mal. E pensar com as categorias que o Evangelho nos ensina. Pensamento é o que faz toda a ordem das coisas. O pensamento é o que faz o mundo. Você não pode alterar o pensamento dos outros, mas o seu sim pode ser alterado. Pensamento convertido tem um poder extraordinário. Você não pode mudar eu, mas você pode mudar o seu pensamento. E isso trará um poder sobre você incrível que você nem imagina. Você tem o poder de mudar as circunstâncias. Imagina numa relação que só há culpa, numa relação que só tem medo, numa relação que só tem raiva, numa relação que só tem ódio, numa relação que só tem ressentimento. E você decidir, eu não vou odiar mais, eu não vou ficar raivoso mais, eu não vou ter mais ressentimento, eu vou perdoar,
eu vou andar outra milha, eu vou dar outra face, eu vou fazer o que o Evangelho diz, eu vou considerar o outro melhor que eu não vou pensar só em mim, eu vou pensar primeiro no que é do outro, eu vou pensar no bem-estar dele e dela, eu vou amar os meus inimigos. Isso tem um poder extraordinário de transformar tudo em roda de você. Aquela árvore seca, aquele pau no chão, ele pode receber a água e ele reviver. Talvez esse galho seco seja eu e seja você. Mas deixa a água do Espírito, a água da palavra, mudar, transformar o seu pensamento. Mude a sua forma de pensar. Você pode alterar o seu pensamento. Tenha uma mente positiva, propositiva, misericordiosa, altruísta e construtiva. Eu sou o meu pensar. Olhe para dentro de si. Comece a observar os seus pensamentos. Olha só, gente. Você não pode ser alguém de um pensamento inalterável. Tenha uma mente aberta para receber a palavra da fé, a palavra do Evangelho, a palavra de transformação. Não espere que o outro mude, mude você. Você mudando, você vai mudar tudo à sua volta. Isso tem um poder. Isso não é uma magia. Não é mágico. Bom, eu vou para a igreja para me mudar. Não, você não vai mudar na igreja. Você vai mudar quando você decidir mudar. Em vez de odiar, decidir amar. Em vez de ferir, ser generoso. Em vez de atacar, não atacar. É com você, comigo. É assim que se faz uma mudança de processo mental. Mas não seja alguém de um pensamento inalterável. Tem um texto de Jesus disse assim: a sabedoria é justificada por suas obras. Se é alguém que tem sabedoria, ela é justificada pelos seus processos mentais, pelas obras que estão sendo realizadas na sua mente. As obras que estão sendo realizadas na sua mente, a transformação do seu pensamento, está produzindo sabedoria de vida para você e para todo mundo que anda com você. A sabedoria é justificada por suas obras. Nossa maneira de pensar está corrompida desde o nascimento. Já nasce conosco a maneira corrompida de pensar. Por isso que o Evangelho vem para nos transformar. Mude seus processos mentais. Influencie os relacionamentos através da sua mudança de mente. Proteja a sua mente com misericórdia, com compaixão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor e alguma virtude nisso, e que seja isso que ocupe a vossa mente. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes no Evangelho, pratique, e o Deus de paz será com você. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. O que você aprende, recebe, ouve, vê, em relação à prática do Evangelho, que isso que ocupe a sua maneira de pensar, e o seu pensamento será puro, verdadeiro, respeitável, justo,
amável, de boa fama. E você será uma revolução onde quer que você esteja. O Evangelho de Jesus é uma maneira de pensar. O Evangelho é um espírito. O Evangelho é uma maneira de pensar. O Evangelho é a maneira que você tem que interpretar as coisas. O Evangelho é a maneira que você tem que olhar. O Evangelho é a maneira que você tem que ser. O Evangelho é a maneira que você tem que sentir todas as coisas. Pelo Evangelho você vê a dor, você vê a alegria, você vê a perda, você vê o luto, tudo olhando com o olhar do Evangelho. Não é uma maneira boa de se pensar? Não é uma maneira boa de se pensar de acordo com o que Jesus sente? E pensa, interpreta, olha e é? O Evangelho é um modo de gratidão. O Evangelho é uma maneira de ser feliz. Olha, escute isso. O Evangelho é uma maneira de ser feliz apesar de qualquer coisa. Você é feliz na dor, no luto, no desespero, na angústia. Se você tem o Evangelho, você tem esperança. Evangelho é poder para mudar toda a nossa forma de pensar. Jesus não habita em outro lugar que não seja um processo de pensar, de entender, de compreender e de interpretar. Pensa, gente. Jesus habita onde? Aqui, nesse lugar? Não, Jesus habita aqui. Na minha maneira de pensar, de agir, de olhar, de andar, de encarar a vida. Jesus não é um nome em si. Não é o nome Jesus em si, mas é o Espírito dele que está por trás. Tem que ter o Espírito de Jesus. Porque tem muita gente que professa Jesus, mas não tem o Espírito de Jesus. Muita gente confessa o nome, mas não tem o Espírito. Jesus é um Espírito que habita no meu pensamento e no seu pensamento. Jesus é um sentir, é um dedicar-se. Jesus é o pensar como ele pensa, ver como ele vê e ser como ele é. O Evangelho tem esse poder. Jesus tem esse poder. Amém? Feche seus olhos.